Ah, porque estava parada a imagem, achei que... Ah, sim. Aqui estava paradinho também. Ok, então eu vou passar boa tarde, né, a todos, todas, aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Saudar também os alunos, professores que aqui estão, músicos, e vou passar a palavra para o professor Robson, que vai ser o mediador hoje, e já agradecer a Gabriel, meu amigo. Eu acho que você fazia o doutorado e eu estava no mestrado, era assim, Gabriel? Ou era tu estava no mestrado e eu estava no mestrado também? Eu sei que eu te conheci quando eu estava fazendo o mestrado. Sim, mas eu acho que a gente entrou, você estava um ano na frente do mestrado e depois eu te alcancei. E aí a gente entrou no doutorado juntos. Acho que uma coisa assim, não? Foi, é porque eu parei um ano entre o mestrado e o doutorado, isso, foi isso mesmo. Mas foi sempre... Só vivia no laboratório de maninha, Gabriel. Então, um prazer enorme recebê-los aqui, né? Em conhecer Maurício. Só conhecia você no seu texto, mas agora estou conhecendo você aqui e agradecer por vocês participarem dessa festa que está sendo, essa festa científica, que está sendo a celebração dos 10 anos do grupo de pesquisa de PEN. Tá certo? Meu muito obrigada a vocês desde já. Muito bem, queria começar, né, esse último webinário da nossa série comemorativa dos 10 anos do DIPEM. Essa é uma atividade que faz parte dessa celebração, e a gente chamou essa celebração de Relembrando o Passado e Construindo o Futuro, né? Celebrando o passado, na verdade, e construindo o futuro. Né? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos a esse nosso último webinário dessa série que a gente está encerrando hoje. Estamos encerrando com chave de ouro, né? Falando sobre trajetórias de músicos, né? Com os professores Gabriel Fortes e Maurício Toval, é assim que chama, Maurício? Toval? Deve ser alguma coisa parecida. Muito obrigado a vocês pela presença e por essa partilha de conhecimentos, né, que vocês se dispuseram a trazer, partilhar conosco dessa tarde, né? Eu vou, antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu vou apresentá-los formalmente, né? Gabriel Fortes é pesquisador e diretor do doutorado em Psicologia da Universidade Alberto Hurtado, no Chile. É doutor em Psicologia Cognitiva pela UFPE e atua em grandes projetos de equidade educacional do Brasil e do Chile, como o Observatório de Equidade Educacional e o Sistema de Proteção de Trajetórias Escolares. Desenvolve instrumentos psicométricos, dashboards e soluções digitais para análise e intervenção em desigualdades educacionais. Seu trabalho combina metodologias críticas, quantitativas e qualitativas, com foco em justiça social, interseccionalidade e comunicação de dados. Investiga epistemologia, argumentação e pensamento crítico, articulando dialogismo bakhtiniano, filosofia da ciência, educação e políticas públicas. O nosso outro convidado, Maurício Toval Gajardo, é psicólogo social e clínico, licenciado em psicologia pela Universidade Alberto Hurtado, onde também obteve o mestrado em pesquisa em psicologia e o doutorado em psicologia. É especialista em clínica psicanalítica desde Winnicott, pela Universidade Diego Portales, atua como professor colaborador na Faculdade de Psicologia da Universidade Alberto Hurtado e professor assistente adjunto na Escola de Psicologia da Universidade Gabriela Mistral, além de exercer clínica privada. Seus interesses de pesquisa concentram-se na interseção entre estudos dialógicos, análise do discurso, arte, subjetividade e psicanálise. Sua tese de doutorado investigou a construção de subjetividades no trabalho musical independente a partir de uma perspectiva psicossocial e dialógica. Então, acredito que estamos
numa tarde muito privilegiada para receber esses nossos convidados. Eu passo a palavra a eles agora, que vão ter a oportunidade de expor, fazer a sua apresentação. Logo em seguida, a gente vai ter momentos para quem quiser conversar e fazer perguntas para Gabriel e para Maurício. Sejam bem-vindos. Obrigado, Robson. Eu tomo a palavra primeiro, antes de Maurício se apresentar. Eu queria fazer uma introdução e o protagonista do dia é Maurício, né? E aí, antes eu queria saber, assim, no público, a gente tem estudantes, a gente tem pesquisadores, são pessoas que vieram por causa do curso de licenciatura, só para eu ter uma ideia de mais ou menos o que é que, com quem a gente está conversando também, né? Para ter um endereçamento do nosso público. Coloquem no chat, pessoal. Eu acredito, Gabriel, que nós temos um público bem diverso. Nós temos alguns estudantes aqui do curso de licenciatura em música, nós temos professores também do curso, nós temos os professores que são pesquisadores do DIPEM, né? No caso da professora Tatiana, no meu caso, e no caso do professor Maurício, não sei se a professora Rejane estou visualizando. E nós temos também pessoas que estão participando de um curso de extensão que a professora Tatiana está ministrando aqui no IFPE, que é uma introdução à psicologia cultural, né? Então, são pessoas que se interessam pela psicologia cultural, mas que estão, vamos dizer assim, conhecendo agora a psicologia cultural. Então, é um público bastante diverso, além de pessoas que se inscreveram por causa da nossa divulgação na internet e que a gente não sabe bem o background dessas pessoas. Beleza, obrigado, mas assim, acho que já ajuda também a dar um norte, pelo menos na minha fala, porque eu queria apresentar um pouco como a gente chega nesse estudo da subjetividade na música, dentro do marco que usa a referente da psicologia cultural na minha relação com Maurício. Maurício era meu estudante no doutorado lá na Universidade Alberto Hurtado. Maurício, ele chega numa disciplina sobre Bakhtin, que foi pedida por ele, por um colega, porque lá no nosso doutorado, as eletivas elas não são universais. Então, os estudantes eles pedem que seja abordado algum tema, e aí o colegiado do curso faz uma avaliação de se tem algum professor que pode sanar aquela vontade, né? E aí Maurício e Álvaro, naquele momento, queriam estudar Bakhtin. E naquele momento, desde muito tempo, eu estudo Bakhtin, mas fazia um tempo que eu não estudava os temas da psicologia cultural. Eu acho que uma coisa importante de dizer o trabalho de Maurício me faz reconectar com algo que eu vivi no doutorado. E tinha passado um tempo sem estudar, sem me debruçar sobre os textos. Obviamente que guardando muito dos referentes, e aí eu gosto, né, de falar que a minha grande referência no mundo e eu sei que há novidades, existem novas pessoas, novos autores que vão aparecendo, mas eu fiquei com os clássicos, né? Eu fiquei obviamente, com Maninha, com Angela Branco, com Valse, né? São os precursores desse universo e com essa herança que, para mim, tem a ver com uma perspectiva sócio-histórica, ainda, né, do começo dos anos 2000. Eu admito que antes de Maurício começar o seu trabalho comigo e a gente começar a olhar mais profundamente para algumas relações na psicologia cultural, a gente... os meus referentes eram esses, eram Valse, eram as pessoas que a gente... em Luca, alguma Pina, pessoas que passaram pelos seminários do DIPEM nesse momento, eu via as artes de divulgação. Então, muitas dessas pessoas são os referentes que a gente tinha naquele momento, e eu sei que eles fazem e são colaboradores de vocês, mas eu estava desatualizado em muito momento. E Maurício me instiga com uma pergunta associada à dimensão da precariedade da vida de músicos e músicas no Chile, especialmente no caso de músicos independentes. Ele instiga pensando, obviamente, no universo de Bakhtin, mas o Bakhtin ele não fala necessariamente sobre a vida do músico, ele fala sobre subjetividade em geral
e sobre aspectos mais dos processos de produção de sentidos e simbólicos que estão circunscritos na arte. Então, ele tem uma proposta ética, qual é o posicionamento, e a inescapabilidade de ser e estar no seu lugar, no seu momento, e uma posição estética, de que o tempo todo você está se apresentando para o mundo. Seja artista ou não, você está construindo uma imagem performática de si mesmo para se apresentar no mundo. E nesse mundo digital, essas coisas são ainda mais mais visíveis, e no mundo artístico isso ainda é um aspecto muito importante, né? A apresentação de si mesmo é um aspecto constitutivo importante da subjetividade. Então a gente chega na conversa sobre subjetividade dos músicos a partir desse momento. Maurício estava estudando precariedade a partir do que a gente chama da psicologia laboral, da psicologia do trabalho. Então, os sofrimentos e os problemas associados especificamente às condições estruturais de trabalhar com música. E aí ele vai encontrando em Bakhtin e, posteriormente, nos referentes da psicologia cultural, referencial teórico para poder conceber a precariedade a partir dessa via de mão dupla. A precariedade, que é, ao mesmo tempo, e aí essa relação mista que a gente encontra muito nos trabalhos, e aí pode haver outros, mas em particular em Wagner, em que você todo signo ele tem uma dualidade possível de regular, de mediar sentidos para a própria vida. Ele pode ser um construtor, um regulador, um tensionador ou um destrutor. E a partir dessas noções de que a gente vinha conversando, e aparece em alguns momentos no trabalho de Maurício, a precariedade começa a ser tratada não só como as dificuldades frente às condições de trabalho, que são de fato precárias, que são de fato problemáticas, e aí no caso de Maurício, nos músicos independentes, isso tem muito a ver com fonte de financiamento, de autossustentação, as condições de segurança na vida cotidiana, mas ele começa a ver que, em muitos casos, é uma precariedade controlada, uma precariedade que está dentro de um planejamento de vida, e que ser músico parece, em alguma medida, lidar com a condição de precariedade como um motor de criatividade, de resistência a um sistema que é opressor, de tentativa de lidar com o mundo a partir de um outro lugar. E aí, é dentro desses referenciais teóricos, né, para compreender semiótica e semiótica dentro do campo cultural, que Maurício encontra na psicologia cultural um aporte para fazer a interpretação daquilo que ele vinha vendo no universo dos músicos e músicas. E a partir daí, eu, como pesquisador, volto a estudar a psicologia cultural para tentar me reconectar com esse universo de interpretações sobre o papel dos signos, né, da semiose na constituição das pessoas, e Maurício deslancha a produzir bastante trabalho. Aí eu queria, antes de passar a palavra a Maurício, também falar um pouco dos seus trabalhos. Assim, hoje ele vai falar um pouco sobre um trabalho em particular, que é o trabalho que fala um pouco sobre a inescapabilidade de ser músico, que apareceram nos processos de construção do conhecimento que ele teve. Mas Maurício, ele teve, durante seu doutorado, 3 trabalhos, na verdade tiveram mais, mas particularmente associados ao mundo da psicologia cultural, 3 trabalhos que eu considero trabalhos muito bons, publicados em revistas muito bons. E o primeiro foi um trabalho publicado na Culture and Psychology, em que ele faz faz um avanço nas compreensões teóricas e metodológicas sobre a subjetividade nesse campo do estudo dos músicos independentes. E aí ele propõe uma categoria metateórica, né, que ele chama de self musical, que é esse self que organiza as experiências, não só musicais no sentido da qualidade do uso do objeto musical, da música, do instrumento, do show, de estar no palco, mas também esse lugar identitário, performático, subjetivo, de que
ser músico confere um status singular à própria pessoa. E aí ele vai mostrar, primeiro, que a música e ser instrumentista é um eixo estruturante na vida das pessoas, e ele vai desenvolver uma metodologia para lidar com isso, em que ele coordena entrevista, dados visuais e outras formas de construção de conhecimento, de articulação, de triangulação entre fontes de informação, para chegar numa pesquisa sobre o self. E aí acho que um referente de discussão, pelo menos nesse campo, é o Hubert Evans com a ideia de self-dialógico, que, óbvio, não é a psicologia cultural semiótica, mas ele dialoga bastante com essas teorias, né? Logo, ele publica na Human Arenas textos que ele nomeou como Vozes e Melodias da precariedade artística, e como a flexibilidade no trabalho ajuda a constituir uma subjetividade muito particular, uma subjetividade que circula entre a resistência, a indignação e a criatividade, a partir de uma série de relatos e narrativas, e também observações sobre os músicos na sua vida cotidiana. Ele consegue observar que a precariedade, ela não atravessa a vida dos artistas somente como um eixo negativo, um eixo problemático. Tá? O signo precariedade, o signo dificuldade, ele entra como parte da constituição também de um orgulho pessoal, de uma resistência, de uma superação. Em muitos casos, se encontra com essa dualidade entre eu sou vitorioso e resistente, e ao mesmo tempo eu sou produto de um meio muito injusto que não nos dá as condições para o nosso melhor trabalho, né? Existe uma dualidade muito importante dentro dessa hiperflexibilidade do trabalho musical. E o texto que ele vai tratar hoje é um esforço nosso de fazer uma articulação entre dois universos conceituais que nos apareceram como algo particularmente importante. Por um lado, a gente tem as propostas do nosso colega, amigo Vlad Glavenul, que desenvolve um conceito chamado o possível, que esse o possível, ele é o encontro entre vozes, entre perspectivas, entre possibilidades, que geram uma nova forma de encarar a vida, e a ideia de forma de vida no filósofo e no cientista social Joshua Agamben. Então, nesses dois universos, a gente percebe que o músico, e acho que o Maurício vai apresentar um pouco isso, é que existem formas de construir a própria vida para músicos independentes, em que a vida pode até ser reestruturada, mas o eixo central de reestruturação das diferentes formas de vida de um músico, pelo menos no caso do que a gente observou, é que a ausência de música é um não possível. Então, nesse caso, é inescapável a esses músicos que eles caiam sempre em algum nível de produção musical. E aí, a esse universo, a gente considerou que é um modo muito particular de produção de subjetividade, porque diferente de outros trabalhos e outras atividades, a música ela entra como uma atividade muito nuclear para a organização da vida familiar, da vida marital, da vida laboral, da vida subjetiva, que talvez outras atividades da vida humana não sejam capazes. E aí a gente tenta explorar filosoficamente um pouco isso como viver na música é uma forma de vida inescapável. E acho que é isso que Maurício vai apresentar. E a partir desse ensejo com Maurício, ele se constitui dentro do nosso programa muitas pessoas interessantes pela psicologia cultural. Então a gente tem agora na Bahia um pesquisador nosso, estudante de doutorado chamado Christian Hoffré, que está lá com o Luca estudando processos de trajetória no mundo da educação superior. Aqui presente está
o nosso colega e estudante do mestrado em psicologia lá da universidade, é o Dylan Dinamarca, em que ele estuda como os símbolos do esoterismo e do tarô de Marselha podem ser constitutivos de um bem-estar para as pessoas que fazem uso desses símbolos. E ainda tem um pesquisador, que é o Alexander Masoliver, que também está começando o doutorado, mas que vem entrando e usando bebendo da fonte da psicologia cultural para pensar os processos da vida subjetiva nas redes sociais. E aí, eu quero marcar bem isso, porque esse é um tipo de iniciativa que não foi necessariamente minha, foi de Maurício. Maurício instigou a voltar a estudar, e isso contaminou os outros estudantes, mesmo que indiretamente. Isso não é... E aí eu acho que fala um pouco da força da psicologia cultural. É muito comum você encontrar isso, né? Pessoas que, à medida em que vão se encontrando com alguns referenciais da psicologia cultural e com alguns pesquisadores, as pessoas vão se encantando e vão querendo estudar mais. Acho que esse é um efeito que teve, pelo menos no nosso programa, e pela quantidade de gente que tem aqui, isso não é somente lá no Chile. E agora eu queria passar a palavra para Maurício, para ele expor um pouco sobre o seu próprio trabalho, já que ele é o protagonista desse universo. E assim, muito obrigado, eu fico para a gente conversar depois da apresentação de Maurício. Muchas gracias, Gabriel. Empiezo. ¿Sí? Voy a compartir la presentación. Un segundo. Ustedes ven. Gabriel, ¿me confirma que se vea? Sí, se ve bien. Ya. ¿Y me puedes avisar cuando queden 5 minutos o algo así para respetar el tiempo? Por favor. Dale. Gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la invitación para poder conversar y compartirles un poco de este artículo que Gabriel ya muy bien introdujo anteriormente, así que no me voy a explayar mucho en tanto detalle. Me interesa entrar a ciertas cuestiones del artículo que me parecen interesantes de que podamos conversar. Y perdón por hacer la presentación en español, voy a hablar lo más lento que pueda, y si necesitan que hable más lento, ustedes me avisan, ¿ya? Bueno, la presentación tiene este nombre, título, Vivir en la música, que viene del artículo, Trayectorias, precariedad y formas de vida, que es el concepto de Agamben, el filósofo que mencionaba Gabriel, de músicos, músicas independientes en Chile. La primera cuestión muy importante, ¿no?, de abordar tiene que ver con todo lo que Gabriel muy bien presentó sobre la psicología del trabajo, que se ha preocupado más históricamente, los estudios sobre el trabajo artístico, tanto en Francia, Europa en general, ¿no?, y más recientemente en Latinoamérica, sobre las condiciones en las que los músicos independientes viven, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cómo son? ¿Qué sabemos de esas personas, ¿no? Y la literatura en general, ¿no?, nos muestra un muy amplio panorama de precariedad para el trabajo artístico y musical en Latinoamérica, ¿no? Una precariedad que no solo es económica, sino que también afecta a muchas esferas de la vida de las personas que se dedican a hacer música. Son personas que reciben muy bajos ingresos, o bien son personas que no reciben ningún ingreso por lo que hacen, por su trabajo musical, ¿no?
Esto es algo que ocurre muchísimo acá en Chile. Por ejemplo, es muy común pedir tocar en un bar, ¿no? Y que ese bar, el dueño del bar, como pago para la banda o para el músico, simplemente le ofrezca una tabla de quesos, por ejemplo, o, o una cerveza, ¿no? Como modo de pago. Y eso sería todo, ¿no? Entonces, esto es algo que se da muchísimo, entonces los músicos no reciben muchas veces ingresos por su trabajo, viven en condiciones de mucha inestabilidad también, ¿no? Otro elemento muy importante que se ha documentado es la multiactividad y el pluriempleo, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, en México, Rocío Guadarrama ha estudiado mucho, en Argentina, Karina Mauro, que tiene que ver con un hecho particular de los músicos y de los artistas, y es que para poder sostener el trabajo musical, tienen que tener otros empleos, otros trabajos, ¿no? Muchas veces es un segundo trabajo, un tercer trabajo, un cuarto trabajo, ¿no? Para poder sostener el trabajo creativo. Además de todo eso, en Chile, la mayor parte de los músicos trabaja sin ningún contrato, ¿no? Tampoco tienen ningún tipo de protección social, ¿no? Ni de salud tampoco. Y recientemente se ha estudiado mucho también un fenómeno que en la literatura se denomina la plataformización, ¿no? Que tiene que ver con un boom, ¿no? En los últimos años de plataformas como Spotify, YouTube, entre otras, ¿no? Donde básicamente los músicos se han visto obligados a publicar su material en estas plataformas, porque si no está en esas plataformas, básicamente nadie los escucha, porque son las plataformas que se utilizan hoy. Esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Netflix, ¿no? Con otras plataformas donde ahora las personas vemos películas, series de televisión. Lo mismo pasa con la música. Entonces, si no está tu música en esas plataformas, básicamente no existes, ¿no? Y esas plataformas son muy usureras y muy injustas, ¿no? Porque pagan un porcentaje muy mínimo, muy mínimo, que es ridículo, ¿no? A los músicos, ¿no? Entonces, básicamente esto se traduce en que los músicos tampoco reciben un ingreso por la música que tienen en estas plataformas. Y eso, como consecuencia, también el fenómeno de la plataformización amplifica la competencia y segmenta los ingresos en el sector, ¿no? Ahora, por otra parte, esta multiactividad, ¿no? Este pluriempleo, ¿no? Y la condición de independencia de los músicos, la autogestión, ¿no? Suelen ser celebradas, ¿no? En el discurso como una forma de autonomía deseada, ¿no? Es decir, bajo la figura de un trabajador que tiene un contrato, que va a una oficina de lunes a viernes en horarios laborales, por ejemplo, la autonomía del músico que no tiene un contrato, que no tiene horarios establecidos, suele celebrarse, ¿no? E instalarse como un ideal deseado, ¿no? Ahora bien, esto también suele traducirse, este ideal de autonomía, en prácticas de autoexplotación, en donde
como no hay horarios, ¿no? Como no hay contratos, como no hay esquemas establecidos de trabajo, el músico trabaja todo el día, toda la noche, ¿no? Y esto es algo que aparece muy fuerte en las entrevistas, ¿no? El músico pareciera ser que nunca deja de trabajar en la música, nunca deja de pensar en la música, ¿no? Entonces, en esta condición de precariedad de todos estos elementos que hemos hablado, desde la psicología cultural, desde una perspectiva psicosocial, la pregunta que a mí me fue interesando, ¿no?, tenía que ver con cómo entonces nos podemos explicar, ¿no?, que las personas sigan haciendo música en estas condiciones tan precarias. Y seguido de eso, cómo también nos podemos explicar entonces que cada vez hay más gente, personas haciendo música, ¿no? Es decir, hay muchos músicos en Chile, ¿no? Hay muchos músicos en Latinoamérica y cada vez más. Y esto tiene que ver con un fenómeno también de masificación de nuevas plataformas y tecnologías, ¿no?, digitales, en donde hoy cualquier persona puede hacer música desde un celular, ¿no?, desde un computador, desde cualquier dispositivo. Es decir, hoy día uno puede estar en su casa con su computador o su celular y hacer una canción, ¿no? Ni hablar tampoco de todo el fenómeno que ahora es como lo último que se ha estado investigando de la inteligencia artificial, ¿no? Y la producción y la creación musical. Bueno, entonces, la tesis que planteamos en este artículo tiene que ver, como bien mencionaba Gabriel, ¿no?, con cómo los músicos conciben su trabajo, ¿no?, el trabajo musical, como una forma de vida, ¿no?, al estilo que plantea Agamben, ¿no? Esto quiere decir como una vocación vital, ¿no?, que va más allá de un trabajo como el trabajo del oficinista, ¿no?, que va de lunes a viernes a cumplir sus obligaciones. Aquí el trabajo musical es distinto, ¿no? Se vive de una manera en la que desde la experiencia y el discurso de los músicos es muy difícil también que ellos puedan pensar la música como un trabajo. Se resisten muchas veces a reconocerse e identificarse como trabajadores, ¿no? Porque la música aparece como aquello que articula toda su existencia, ¿no? Y es algo que no podrían dejar de hacer bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, planteamos algunos conceptos claves, ¿no? Y sobre esto avanzo más rápido, ¿no?, porque Gabriel lo explicó muy bien. La idea de lo posible, ¿no?, como la capacidad humana de imaginar y crear futuros diferentes, transformando el presente al descubrir nuevas oportunidades de acción en lo que ya existe, y el concepto de forma de vida, ¿no?, que tiene que ver con una manera de vivir donde el ser y el hacer parecieran ser inseparables, ¿no?, donde la vida misma se convierte en una práctica, en un modo de existir que da sentido a cada acción. La articulación de estos conceptos nos permite pensar a lo largo del artículo que la música se vuelve entonces un espacio para habitar lo posible y poder afirmar una forma de vida
en que creación y existencia se entrelazan, reencuadrando las restricciones de la precariedad. ¿Qué hicimos metodológicamente? ¿No? Esto viene también del diseño de mi estudio doctoral, ¿no? Que es más amplio. Trabajamos en base a un estudio exploratorio descriptivo, con casos múltiples, para poder captar la complejidad de experiencia, ¿no? Y fuimos capturando personas interesadas en participar a través de redes sociales, a través de instituciones asociadas a la música, acá en Chile, ¿no? Y a través de informantes claves también. Para este artículo trabajamos con 7 músicos independientes que tienen entre 30 y 41 años, ¿no? Que tienen una experiencia de más de 10 años haciendo música de forma profesional, ¿no? Que participan de forma completa en todo el ciclo productivo del trabajo musical, es decir, son personas que crean música, hacen sus canciones, son personas que al mismo tiempo realizan la producción musical de esas canciones, ¿no? Son personas que además suben sus canciones a Spotify, YouTube, y además son personas que difunden, ¿no? Promocionan su música a través de redes sociales. Es decir, participan de todo el proceso de inicio al final. Ahora, los resultados que vamos a presentar acá tienen que ver, algunos segmentos, principalmente con entrevistas que fuimos haciendo, tanto semiestructuradas, ¿no? Como también entrevistas de autoconfrontación, ¿no? Además, el diseño contempló la observación participante en sesiones de trabajo de los músicos, ¿no? En ensayos, en sus conciertos, haciendo música en sus casas, entre otros espacios de trabajo. Y el análisis que hicimos, que se los voy a presentar en más detalle ahora, es principalmente un análisis dialógico-discursivo a partir de Bakhtin, ¿no? Y algunos de los papers que Gabriel presentó anteriormente, en donde nos centramos en poder observar cómo se desarrollan ciertos posicionamientos de los músicos que están en tensión, ¿no? Más que hacer descripciones estáticas, ¿no? Estas son algunas de las categorías analíticas que nos permiten observar tanto las categorías de precariedad, de multiactividad, etcétera, pero puestas en tensión también, ¿no? Y en conversación con categorías que fueron emergiendo de los análisis sobre la experiencia subjetiva de estas personas. La primera la llamamos vivir de la música, ¿no? Que tiene que ver con todo el aspecto de las realidades materiales de sobrevivir con la música. Aquí aparecen ingresos inestables, la combinación de otros trabajos no creativos, la ansiedad también por qué voy a hacer en el futuro, voy a poder seguir sosteniendo mi carrera o no, ¿no? Y aparece también la forma en que la escasez muchas veces impulsa en estos escenarios de precariedad la imaginación, ¿no? Imaginar estrategias posibles para mantener la práctica. Y aquí aparecen hacer docencia, producir otras bandas, becas, entre otras cosas. Y los músicos de esta forma van redefiniendo lo que significa vivir de la música. Otra categoría analítica que fue muy importante es la de vivir para la música, ¿no? Y aquí aparece toda una serie de relatos en donde la práctica musical
pareciera ser como un llamado vital, como una misión, ¿no? Hay una devoción, hay un sacrificio, hay aspiraciones que resisten, ¿no? Demandas externas. Y la vida de los músicos se organiza alrededor de una tensión creativa entre el presente más precario, ¿no? y los futuros que aspiran a ser posibles, ¿no? De esta forma, el trabajo musical funciona como una orientación vital que no depende solo de recompensas materiales, sino del sentido proyectivo que la música introduce en su existencia, ¿no? Y en este sentido, la posibilidad se mantiene abierta gracias a la fidelidad a un ideal creativo. Otra categoría es vivir con la música. Y esta categoría refiere a cómo la música acompaña y sostiene a quien la vive, ¿no? Funcionando como una presencia constante que da forma a la identidad y ayuda también a resistir las dificultades o recomponerse frente a ellas. Aquí aparece el alivio emocional, el sentido de pertenencia, los vínculos con la comunidad que son muy importantes, ¿no? Y en este sentido la música se crea en relación siempre con otros y con los objetos que la hacen posible, instrumentos, espacios, tecnología, personas varias, etc. Y de esta manera la música sostiene la vida emocional tanto como la profesional, ¿no? Funcionando como una infraestructura de cuidado. Otra categoría es vivir a través de la música, es decir, cómo la creación musical aparece como un medio para procesar emociones y navegar crisis emocionales difíciles de la vida de los músicos, ¿no? Aparece la creación musical como una forma de poder procesar y sanar mediante la obra. Hay una transformación afectiva de estas personas cuando hacen música, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio de poder transformar un malestar en algo que adquiere una forma comunicable y que luego se socializa con la audiencia, ¿no? Y en este sentido la obra no solo representa el dolor, sino más bien lo transforma en una posibilidad de sentido. Y aquí el sufrimiento se convierte en una experiencia estética vivible, ¿no? Otra categoría es vivir más allá de la música, es decir, la práctica artística como vía para imaginar futuros posibles, ¿no? La inspiración aquí funciona como una fuerza que ayuda a los músicos a no rendirse ante la urgencia del presente más precario, ¿no? Lo posible aquí abre caminos nuevos, transforma los límites actuales en oportunidades para imaginar y crear otras formas de vida. En este sentido, el músico profana los límites de lo existente y redefine los términos de su vida a través del potencial de la música. También tenemos la categoría de vivir por medio de la música, ¿no? El vivir conforme a las reglas que tiene el campo musical. Lo que vimos en un comienzo, las plataformas, las métricas, las expectativas que hay al respecto, etc. Y allí ocurre una tensión entre la independencia y el cumplimiento de ciertas exigencias externas de números, de visibilidad, entre otros. Y allí los músicos aprenden a jugar con las lógicas del mercado y muchas veces sin dejarse absorber absolutamente por ellas, ¿no? Hay distintas salidas creativas, ¿no? Y aquí aparece la ambigüedad de la autonomía también. La autogestión, como veíamos, efectivamente puede devenir autoexplotación, pero también puede devenir un campo de experimentación simbólica. Y luego tenemos vivir como música, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? La identidad del músico aparece en plenitud con la música. Hay una confusión entre el ser y el hacer, ¿no? Y aquí aparecen muchos relatos que vamos a ver, ¿no? Esta idea de que no puedo hacer otra cosa, no puedo dejarlo, ¿no? Aparece la práctica como ontología. La forma de vida se vuelve inescapable. La música pareciera ser la única vida posible para vivir en estas personas. Y en este sentido, la subjetividad se encarna en la práctica, realizando la unidad ser-hacer propuesta por Agamben. La música, entonces, aparece, y esto es uno de los primeros resultados más relevantes del artículo, como una necesidad existencial. La música va más allá de la práctica. Aparece como una necesidad que organiza la identidad, organiza los afectos y mi propósito en la vida. Permite persistir a pesar de cualquier tipo de precariedad. Y aquí vemos músicos haciendo música en las peores condiciones de vida que uno se pueda imaginar. Pero eso pareciera que no importa. No hay barreras para poder seguir haciendo lo que se quiere hacer, ¿no? La precariedad aquí no es suficiente en ese sentido. Para los participantes, ser músico, por tanto, se vuelve una posibilidad inescapable. Es imposible dejar de hacer música, ¿no? Es la única forma vivible de ser en el mundo. Acá aparece un relato dentro de varios que ustedes pueden revisar en el artículo. Les traigo simplemente uno para reflejar esto, ¿no? Aquí hay un artista, un músico independiente que dice lo siguiente: no puedo dejar de hacer música porque si no lo hago me viene una gran depresión. La música me permite sacar de mi cabeza las cosas que me duelen, que me hacen feliz o que me enojan, y mirarlas desde otra perspectiva. Otro elemento importante acá tiene que ver con el juego de la imposibilidad de la autogestión. Los músicos describen la autogestión como una práctica ambigua, como símbolo de autonomía, pero también como fuente de autoexplotación y de sobrecarga. La libertad de crear sin mediaciones institucionales convive con la precariedad estructural y la obligación de hacerlo todo. Las plataformas digitales intensifican esta paradoja, ¿no? Al exigir presencia constante y métricas de visibilidad, ¿no? La autogestión se vuelve una forma de sujeción disfrazada de libertad, donde la autonomía se experimenta tanto como logro subjetivo y como límite material, ¿no? Acá otro artista, músico independiente también, nos dice lo siguiente: pero no puedo dedicarle todo mi tiempo a la creación, a la producción musical, ¿no? Porque eso no me permitiría vivir de la música, ¿no? Aquí aparece nuevamente esta dimensión. No puedo vivir solamente de hacer música porque si no me muero de hambre, ¿no? La parte administrativa, ¿no? Toda la parte administrativa, dice él, me consume mucho tiempo y energía, ¿no? Finalmente, una última cuestión que quisiera traer para conversar es la posibilidad de la comunidad artística y musical, ¿no? A pesar de las distintas formas de aislamiento que tiene este trabajo, de la competencia, aparece una comunidad musical como un espacio de sostén, de reconocimiento y de colaboración. Aquí las redes afectivas, tanto otras bandas amigas, colectivos, etcétera, actúan como refugio frente a la precariedad y como fuente de sentido compartido. La creación colectiva
genera formas de coagencia, ¿no? Donde los vínculos humanos y materiales amplían lo posible. Aquí estas comunidades no eliminan la precariedad, ¿no? Pero sí, en los músicos que aparecen y que entrevistamos, la vuelven más habitable y transforman esa soledad y esa dificultad del trabajo creativo en una experiencia común afectiva. Aquí una artista, una música independiente, lo refleja de la siguiente manera. Nos dice, para mí, mi comunidad musical es el lugar donde encontré un espacio cómodo para compartir mi música. Es un colectivo que comenzó de una manera muy orgánica, desde la amistad, sin un objetivo profesional, solo desde el impulso de decir, bueno, aquí hay algunas canciones. Y bueno, conocer a amigos y a todas las personas del colectivo que formaban parte del sello, como aquí menciona músicos, yo borré sus nombres por confidencialidad, significó mucho para mí. Fue un espacio donde me sentí segura y cómoda compartiendo mis canciones. Ahí fue donde empecé a tocar en vivo, también animada por mis amigos. Y después de lanzar el disco y presentarlo, empecé a dedicarme a esto de manera mucho más constante. Es como si ahora lo hubiera incorporado a mi vida y no creo que vaya a volver atrás. Estoy comprometida con la música. Y aparece la fuerza de todo el elemento afectivo comunitario que sostiene, ¿no?, las precariedades más materiales y las dificultades más concretas de la música y de vivir de la música, ¿no? Entonces se va configurando una forma de vida con todos estos aspectos que aparece de manera ineludible. La música no solo es una estructura, ¿no? No solo estructura el trabajo, ¿no?, o la identidad, sino más bien configura la vida completa de estas personas. Constituye una forma de vida, ¿no? Ser músico implica una fusión entre vida y práctica, donde pareciera que no hay separación entre lo que se hace y lo que se es. Y esa forma de vida musical es inescapable, porque aún en la precariedad, con todas las dificultades, esto define el modo de habitar el mundo. Lo posible acá se manifiesta como una fuerza que transforma las restricciones en creación, mostrando cómo los músicos reinventan continuamente su existencia a través de la música. Acá hay una cita que nos permite observar esto. Es como una parte de mi vida, también de cómo funciono socialmente. A través de la música he conocido a todos mis amigos y cuando toco también es un momento social en mi vida. Es mi forma de relacionarme con el mundo y voy a hacerlo me paguen o no. A esto me refería cuando hablábamos de pareciera ser que no hay dificultad, no hay precariedad, ¿no?, que impida a muchos seguir haciendo música, porque no se trata de una redistribución económica, ¿no? Para ir terminando, entonces, elementos para la discusión, ¿no? Primero, creo que es importante tener en cuenta, ¿no?, ciertas visiones que plantea el artículo a través de las citas también de los participantes, de poder trabajar una visión contra la romantización de la música, ¿no? Aquí el estudio no celebra la precariedad, sino más bien lo que hacemos es describir sus costos, ¿no?, y a la vez cómo las personas crean márgenes de posibilidad para que la música sea habitable. El aporte teórico principal, ¿no?,
diría yo, es la articulación entre forma de vida y de lo posible, y cómo ellas permiten explicar por qué los músicos siguen haciendo música a pesar de tener todo en contra, a pesar de la precariedad, del sufrimiento asociado al trabajo, etc. Pareciera ser que se articula como una necesidad existencial. También el análisis dialógico del discurso, que aquí no podemos profundizar tanto en lo que se hizo, pero sí me gustaría mencionar que permite capturar, ¿no?, y comprender estos distintos posicionamientos y tensiones, ¿no?, más que ciertas variables aisladas, ¿no?, o ciertos esencialismos que a veces aparecen en estos estudios, ¿no? Y por último, un diálogo que creo que es muy importante con la política cultural, ¿no?, y distintas plataformas. Los hallazgos aquí cuestionan la fantasía de que más autogestión es más autonomía, ¿no? Más bien vemos que se requieren de infraestructuras de cuidado y de protección social, porque muchas veces la autogestión efectivamente deviene en autoexplotación, ¿no? Y en base a esto podemos pensar algunas ideas también para conversar de qué hacer para mejorar la vida de estas personas, ¿no? Sin duda, ¿no?, considerar una protección social específica, ¿no?, para quienes sostienen trayectorias laborales más intermitentes, apoyo en su salud mental y distintos dispositivos que permitan mantener un cuidado permanente en este sector, que hoy en día, al menos acá en Chile, no existe. Y además fortalecer ciertas redes, ¿no?, e intermediarios no extractivos, como las plataformas de Spotify, YouTube, etcétera, que abusan con el trabajo de los músicos, para que la autogestión no sea sinónimo de una eterna soledad administrativa. Eso lo dejo por aquí. Muchas gracias por el tiempo y nuevamente perdón por el español. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Obrigado, Maurício. Muito interessante, né, a exposição. E alguns de nós do DIPEM já havíamos lido o artigo que você escreveu justamente sobre esse tema, né? Então é interessante ouvir você explicar algumas coisas. Então, a gente vai abrir agora o espaço para conversa, né? Então, quem quiser colocar alguma questão, quem quiser fazer perguntas, ou mesmo comentário, não precisa ser exatamente uma pergunta, esse é o momento. Então, você levanta a sua mãozinha aí no Meet e eu vou distribuindo aqui as palavras, né? Alguém quer começar com algum comentário? Eu levantei minha mão aí, mas vamos esperar para ver se alguém quer. Pode começar, Tatiana. O pessoal vai na fila, vai. Pronto, ok. Olha, eu anotei, toda vez é isso, eu anoto uma pergunta, aí ele fala outra coisa, o convidado fala outra coisa, e eu fico instigada a perguntar 1000 coisas, né? E, Maurício, aqui na nossa realidade, no curso de licenciatura em música, ele compreende licenciatura, Gabriel? Mauricio, ubica bien la palabra licenciatura, que es lo mismo en español, ¿no? Sí, licenciatura en música, ¿no? Sim, Sim. para ser professor de música. Sí. Ok. Então, nós recebemos alunos do estado todo e até de outros estados que vêm estudar aqui no campus, porque a gente oferece, por exemplo, alojamento e alimentação gratuitamente. Diferente se ele for estudar em outro lugar que não tem esse apoio, né, considerando
essa precariedade da vida do músico. Então, é um lugar em que o músico já não precisa se preocupar com essas questões. Então, ele vem estudar aqui, e a nossa licenciatura, além de formar o professor de música, também habilita o músico do instrumento principal dele. Então, ele sai professor de música com habilitação em piano, professor de música com habilitação em flauta. São 11 instrumentos possíveis de sair com a habilitação. E um fato que a gente vem se debruçando para investigar é porque nesses músicos a gente vai receber amadores, alguns que são profissionais, né? E alguns vêm para a licenciatura, que é um curso de formação de professor, mas eles estão aqui porque eles querem a formação no instrumento. Então, eles saem com a licenciatura, mas também com a habilitação no instrumento. Então, é como se eles estivessem fazendo a licenciatura e mais um bacharelado no instrumento. E a gente tem observado um fenômeno interessante, que é o seguinte: a pessoa chega e quer ser músico apenas, não quer ser professor. Mas aí, quando ele começa a ter a experiência pedagógica, ele se descobre professor de música. Outros saem com essa possibilidade, tanto de ser músico, como ser professor, as duas coisas. Outros começam a se dedicar exclusivamente à docência. Tem aqueles que ainda passam a fazer pesquisa. Mas a gente vê claramente, e aí é onde eu acho que dialoga um pouco com essas formas de vida que o seu trabalho lindamente faz. Eu adorei a sua análise, parabéns, muito, muito didática e muito consegue definir muito bem esse movimento desses perfis, diferentes perfis do músico, como eles se relacionam e constroem significados com a música. Então, o que a gente percebe é que alguns músicos é como se eles tivessem dificuldade em, digamos assim, expandir a sua identidade para que comportasse aí a docência como sendo algo que pode fazer parte da sua vida. E aí, quando eu comecei a ver essas últimas citações das pessoas, para mim isso fica muito claro, e você pontua isso muito bem no seu trabalho, de que a pessoa está ali para viver com a música, para a música, através da música, não é? E aquilo passa a ser o seu grande mote de vida, e é como se eles se fechassem. Então, ao mesmo tempo que eu percebo que há uma criatividade no sentido de eu estou aqui numa ambivalência, né? Mas eu vou utilizar a minha criatividade, a minha imaginação para sobreviver, porque eu tenho que lidar com essa precariedade. Ao mesmo tempo, eu vejo uma certa resistência de alguns músicos no que se refere a ampliar essa possibilidade de atuação. Aí eu não sei se, quando você entrevistou os músicos, se apareceu alguma coisa nesse sentido, essa resistência de ampliação dessa sua identidade. Queria que você falasse um pouquinho disso, o que é que você imagina sobre esses diferentes perfis, não é, que aparecem aí no curso de licenciatura em música. Não sei também se eu fui clara para você. Eu estou traduzindo aos poucos pelo WhatsApp. Ah, ok. Então, assim, ele conseguiu acompanhar. Sí. Acá en Chile, lo que yo he visto es que hay distintos casos. Hay músicos que
y yo estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? Están transitando muchas dificultades para poder pensarse haciendo otra cosa, como por ejemplo lo que tú decías en relación a la docencia, ¿no? Acá en Chile, en general, en lo que yo pude observar, los músicos llegan a ser docentes cuando no les queda otra alternativa más que por amor a una vocación docente, ¿no? En general en Chile, muchos docentes en música son músicos que no les resultaron sus proyectos, ¿no? Sus bandas musicales, sus proyectos musicales, etc., ¿no? Ahora, hay algo que creo que es muy importante, ¿no? Y es que también algunos músicos, cuando transitan el área de la docencia, encuentran cosas que en el trabajo musical no encontraban, como contrato, estabilidad, y eso les permite también enfrentar su proyecto musical de otra manera, ¿no? Hay otros que después de ser profesores, docentes y tener estabilidad, ¿no? Y poder proyectar un futuro económico más favorable, también terminan entregándole mucho menos tiempo a la música. Pero creo que acá, al menos en Chile, el ejercicio de la docencia afecta mucho en los horarios y en la posibilidad de dedicarse de lleno, como muchas personas quieren, a su proyecto creativo. Entonces, a veces la docencia es algo no muy deseado, además que acá en Chile las características socioestructurales del docente en música son muy precarias también. Entonces, como ir sumando distintos trabajos precarios, ¿no? Aquí una persona que hace clases en música le pagan muy poco, muy mal, y se le exige mucho, ¿no? Entonces el horario que le queda para poder hacer música es más bien restringido o simplemente quedan muy agotadas, ¿no? Sé, por ahí más o menos de lo que pude entender. Gabriel, tú quieres decir algo, ¿no? Sim, eu queria somar algumas informações. Acho, Maurício, eu vou falando em português, se você não entende, me avisa. No hay problema. E aí, o pessoal de Belo Jardim me ajude também. Se eu entendo bem, Belo Jardim tem uma característica particular, que é uma cidade que tem bandas tradicionais. E que isso São faz... centenários. Como? São bandas centenárias, mas não é só aqui em Belo Jardim. Pernambuco inteiro tem 183 bandas, se eu não estou enganada, são 183. Voy a explicar en español porque, y rápido, muy breve, porque Mauricio es un detalle importante. Entonces, el estado de Pernambuco, donde está Belo Jardín, que es donde están ellos, tiene bandas tradicionales como centenarias. Entonces, Perfecto. La relación con la música identitaria es una construcción, obviamente, que tiene que ver con la música, pero está en la familia. Tú eres parte de una banda, de una familia que está como ya una tradición. Y esto es como un punto Perfecto. importante para que conozca esta realidad. O sea, el marco de la precariedad que existe en Brasil, obviamente es real, pero yo entiendo que en Belo Jardín se valora mucho la música. Perfecto. Y Pernambuco tiene esta tradición. Esta é uma coisa. E aí eu queria só agregar, a partir do que Tati vinha falando, a gente lidou com essa categoria da ambivalência o tempo inteiro. E aí eu acho que a ambivalência ela aparece em muitos momentos na pesquisa de Maurício. Ela aparece na nossa ambivalência como pesquisador em tentar olhar para a precariedade mais além da tradição de pensar a precariedade somente como os aspectos negativos associados ao ingresso econômico. E havia uma ambivalência de, será que a gente não está naturalizando,
fantasiando sobre a precariedade, porque é um risco que aparece nas pesquisas e é uma crítica que existe muito da gente estar fazendo uma valoração incorreta do que é a precariedade. A precariedade aparece muito no discurso dos artistas como uma prática ambivalente também. Ao mesmo tempo em que há, obviamente, uma reclamação, um problema com a precariedade, a falta de incentivo, a falta de estrutura, a falta de segurança. Por outro lado, ser independente e estar nessa estrutura precária criava uma valoração também da própria trajetória musical como um artista de resistência, um artista pouco que não está à mercê das forças do capital. Então, aparecem, às vezes, esses discursos que são ambivalentes nesse nível também. E, por último, aparece muito um discurso ambivalente afetivo, que eu acho que você pontuou bem, que existe uma certa restritividade. A gente tentou lidar com essa categoria muitas vezes, que é a música como um habilitador de possibilidades infinitas, exceto uma, que é não fazer música. E aí, o que a gente viu na pesquisa é que esses músicos, eles encontravam 1001 maneiras, ou todas as maneiras possíveis, de subsistir, de sobreviver, para poder fazer música. Mas abandonar a música, ela aparece como uma morte em vida. Você entende isso, Maurício? É como morrer em vida seria abandonar a música para fazer uma outra coisa. Tinha um participante que ele tinha um deadline. Se eu chegar aos 33, uma coisa meio bíblica, né? Assim, se eu chegar numa certa idade e eu não tiver sucesso, eu abandono a música. E eu nunca mais mexo com isso. E aí a não música é a não existência. Que é uma coisa que aparecia nessa ambivalência nos dados, né? Obviamente que a gente está falando de uma amostra pequena no Chile, eu não sei o quanto isso é real e quanto isso pode ser generalizado, mas me chamava muita atenção e aí pensando na teoria da psicologia cultural, semiótico cultural, é que existem signos que têm esse poder, né? Tem esse poder, ele é tão presente, é tão construtor, que o sujeito ele não se vê vivendo a vida fora da mediação daquele signo. Aquele objeto de relação com o mundo, ele é tão forte que você não consegue se ver fora dessa relação. E aí essa ambivalência eu acho que era constante. Aí é um conceito que eu acho que foi e voltou muitas vezes na nossa discussão, né, com o Maurício. Eu queria só agregar isso porque exatamente, né? Assim, o meu vocabulário da psicologia cultural anda difícil eu preciso pensar um pouquinho para recuperar o vocabulário. Mas era justamente aí, né? Esses signos que são pervasivos a todo o universo de mediação com outros signos, né? Ele é tão forte que ele meio que é o centro. A gente chegou a dizer isso, é como existem... A gente pensou numa proposta teórica em que a gente fizesse uma metáfora meio como se fosse um centro de gravidade com tanta massa que ele puxa tudo para ele, né? É muito difícil você fugir, é quase como um buraco negro puxando toda a energia para aquele centro. E aí a gente entendeu que o self musical, ele tinha esse papel nessas vidas, né? Ele era um centro de gravidade tão forte que era inescapável. Mas eu acho que essa metáfora a gente não consegue, nem Maurício nem eu somos da física, né? Então a gente não se atreveu a avançar nisso no paper. Mas é uma metáfora que para a gente fez sentido enquanto a gente conversava. É algo tão forte que não dá para escapar. É algo tão estruturante. E a gente tentava conversar. Será que existem outras carreiras profissionais que têm isso? E a gente não chegou numa carreira profissional fora da carreira artística que tivesse esse centro de massa tão forte. Porque, assim, ser docente, ele é estruturante para muita gente. Mas ele não é estruturante a ponto de que você não consegue abandonar a docência. Tanto é que a gente vive uma crise de abandono da docência em geral, né? A música talvez não. E aí essa é outra ambivalência. Eu deixo por aqui, já me estendi muito. Tem Maurício e Luiz Henrique na fila. Mas é só para agregar isso, né? A gente
encontrou nessa dinâmica algo que a ambivalência fortalecia esse ser musical e não diminuía e não destruía ele. A gente, posso falar? Sim, Maurício, pode. Maravilha. Eu não sei se tá chegando muito ruído, né, para vocês aí, porque tem uma obra aqui perto e para mim tá um barulho horrível. Então, vou tentar. Tá tranquilo aqui. Vamos ver se eu vou conseguir ser escutado aí, ser ouvido. Primeiro, quero agradecer a presença do meu xará Maurício e de Gabriel, né, dizer que é um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Achei muito interessante a sua explanação, Maurício. E assim, acho que todos os lugares que eu passo, acho que é muito comum para a maioria, a boa parte dos músicos, a gente, sempre quando está em viagem, sempre quando a gente está fora do local que a gente vive, a gente procurar saber como é ser músico em outros lugares, né? Como é viver de música em outros lugares, né? E assim, todas as viagens que eu faço, eu sempre tento conhecer algum músico e perguntar a algum músico como é o mercado, como é a vida deles ali, como se faz ali para viver, como é que funciona, né? Recentemente eu tive na Califórnia, agora na metade do ano, e por incrível que pareça, assim, eu achei muito parecido algumas coisas com a nossa realidade aqui, sabe? Os músicos que trabalham nesse segmento, né, nessa coisa de tocar na noite, de tocar nos bares, tocar em restaurantes, eles vivem de uma forma muito parecida com a nossa realidade, é muito parecido. Com, assim, uma diferença de que no local onde eu tive na Califórnia, assim, eram poucos os locais que tinham música ao vivo, que abriam oportunidade para o músico tocar. Tinham poucos lugares, né? Ao contrário de outros locais que eu já fui, que eram áreas assim que tinham o turismo como algo assim muito forte e que tinham muitas atrações musicais. Lá não tinha muito, mas assim se assemelha muito à nossa realidade, a forma com que a gente ganha dinheiro aqui também em Recife, né, e em outras cidades aqui da nossa região, aqui do Nordeste, ou mesmo no nosso país. Eu costumo, quando eu estou dando aula, né, normalmente no primeiro semestre, no primeiro período do nosso curso, normalmente eu oferto uma disciplina e que eu tenho a oportunidade de conhecer os alunos que estão chegando, né? Os alunos que estão, os calouros, né? Os que estão chegando no curso, né? E normalmente nas primeiras conversas eu sempre exponho para eles, às vezes até um pouco da minha realidade, né? E eu acho que isso é um pouco da realidade de todo mundo que trabalha com música, né? Eu acho que talvez de Robson, aqui de Luiz, de muitas pessoas que estão aqui que eu estou vendo, que são músicos e quando foram estudar, fazer o curso de licenciatura, muitas vezes já eram músicos, né? A gente tem, eu imagino que boa parte das pessoas que estão aqui tenham um medo, receio de depender unicamente da sua arte para sobreviver, né? Causa um certo medo, uma preocupação de não ter espaço, de não ter mercado, sabe? De daqui a um tempo você querer tocar e você não ter um local para mostrar a sua arte, né? E eu acho que o curso da licenciatura, né, você estudar, fazer um curso superior em música, muitas vezes é uma forma de viver ao lado dessa questão artística. Muitas vezes você está vinculado à música, ao fazer arte, e às vezes você está junto com algo que você não consegue se separar, né? A gente não consegue se separar da música, né? Eu costumo, às vezes, até brincar com os meus alunos, dizendo que não existe ex-músico. Não existe, né?
A pessoa se transformou em músico, ele morre músico, ele não vai, né, não existe ex-músico. Então, há algumas ações que a gente procura fazer, eu acho que na música, elas, de certa forma, elas tendem a ser... você chegou a falar sobre isso, aquela coisa de sobreviver com outra profissão, ir para outra área para tentar complementar a renda para que a pessoa não deixe de trabalhar com música, tá? Eu não sei se você está conseguindo me entender, não sei se eu estou falando muito rápido. Então, assim, eu acho que o curso de licenciatura ele é um pouco que uma fuga, né? Quando eu busquei estudar música, fazer licenciatura para me tornar professor, eu já era músico, eu já tocava, né? E minha mãe, né, muitas vezes me chamava a atenção, né? Eu chegava de manhã em casa e ela me perguntava, né? Meu filho, é isso que você quer? É isso que você quer para a sua vida? Você vai querer... Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai ter isso, né? E a licenciatura, ela é um pouco uma fuga disso, mas, ao mesmo tempo, se torna um aliado, porque a gente não se afasta totalmente da música, a gente está ali, a gente está tocando, mas a gente, de alguma forma, a gente tenta garantir o sustento, né, com algo que muitas vezes nos dá prazer, porque é muito comum a pessoa gostar muito da música e gostar de dar aula de música, entendeu? E se sentir realizado ao lado de um aluno que esteja aprendendo. É como se a gente estivesse contaminando o aluno da gente o tempo inteiro. Às vezes eu tenho essa impressão, né? Como se o amor que a gente tem pela música, a gente tivesse constantemente contaminando as pessoas que estão em volta da gente, né? Então, eu achei assim, a sua pesquisa muito interessante, né? Eu acho que assim, eu acho que se encaixaria facilmente a contextos de diversas partes do mundo. Eu acho que tem coisas que elas assim, que são muito parecidas com, né? Assim, talvez tenham pouquíssimas variantes, mas é isso. Assim, a ideia foi genial. O caminho desse pensamento foi muito legal. Só um detalhe que eu queria saber, eu não sei se você fez uma triagem, né? Se fez uma escolha das pessoas que você estava trazendo os dados, qual era o nível de escolaridade, assim, de conhecimento musical delas, se eram pessoas que tinham acesso ao ensino formal de música, eram pessoas que eram licenciadas, eram pessoas que tinham uma formação em música, ou eram a maior parte deles aqueles músicos que eles foram aprendendo de repente uns com os outros, assim, sem de repente acesso a uma educação formal em música, sem uma coisa, né? Você sabe dizer sobre isso, se tem esses dados? Bueno, hartas cosas, muchas cosas. Voy a tratar de contestar varias de las que tú mencionaste, seguro, algunas se me va a escapar, ¿no? Pensaba que acá en Chile, ¿no?, hay similitudes con otros países, pero también hay características específicas, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile cada vez hay menos lugares para tocar, ¿no? Eso es un fenómeno que está ocurriendo mucho ahora, ¿no? Antes de la pandemia, que la pandemia acá en Chile dejó al descubierto muchos problemas de los músicos y afectó en el sector artístico más que en cualquier otro sector, porque la pandemia del COVID vino de alguna manera a cancelar shows, cancelar tours, cancelar todos los eventos masivos. Luego de la pandemia y con la pandemia, se cerraron muchos locales para poder tocar música.
Y eso hizo que muchos músicos independientes se quedaran sin trabajo, por ejemplo, o sin la posibilidad de tocar, y la competencia se hacía mucho más alta, ¿no? Al día de hoy hay muy poquitos lugares donde los músicos pueden tocar y hay mucha competencia por lo mismo. Siguen quedando teatros grandes, pero el problema es que muchos músicos independientes no logran llenar grandes teatros, ¿no? Y los bares, los locales más pequeños ya no existen o hay muy pocos, ¿no? Y eso es un problema particularmente fuerte acá, ¿no? Además, acá en Chile hay poca cultura de consumo de música en vivo, ¿no? Por ejemplo, la gente, no voy a hablar en términos de dinero porque no nos vamos a entender, pero por ejemplo, la gente está dispuesta a salir a tomar, a beber, y es capaz de pagar por 2 cervezas, ¿no? Por ejemplo, pero no es capaz de pagar por una entrada para ir a ver a un músico, que sería lo equivalente a 2 cervezas, por ejemplo, ¿no? Pero la gente no está comprando los tickets para poder ir a ver a músicos nacionales. También tenemos todo el fenómeno de grandes festivales acá en Chile, Lollapalooza, entre otros, y eso se ha devorado, ¿no? De alguna manera, los circuitos más pequeños. Entonces, respecto al trabajo musical nocturno, cada vez acá en Chile hay menos opciones, hay menos posibilidades, y en ese sentido está cada vez más difícil, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, entonces, como ya no tienen dónde tocar, inventan un lugar, una forma para poder hacer música, ¿no? En una plaza, en la casa de un amigo. Eso es algo que se está dando harto acá. Se está empezando a hacer mini tocatas en las casas, ¿no? De las personas, en el living de una casa, en el patio, por ejemplo. Eso es algo que está empezando a ocurrir mucho también, ¿no? Y en ese sentido, creo que respecto a la pregunta que tú hacías de qué criterio utilicé para elegir a los participantes, yo diría que el más importante tenía que ver con que fueran personas que se autoidentifiquen como músicos independientes y que no tuvieran un contrato, que no tuvieran un contrato, me refiero con un sello grande como Warner Music, Sony, etcétera. También que fueran personas que participaran de forma activa en todos los procesos del trabajo musical. Como explicaba, desde hacer su propia música hasta distribuir su música, ¿no? Y que no tuvieran otras personas a las que les pagaran para poder hacer ese trabajo, ¿no? Eh, También respecto como a la formación musical, ¿no? Teníamos músicos que habían recibido una formación musical formal y también músicos que se habían autoformado, ¿no? Y no tenían ningún tipo de formación en ese sentido. Los criterios de edad y de sexo también, de género, eran importantes. El estudio trató de tener la mayor variabilidad posible en ese sentido. Y también lo que habíamos hablado respecto al pluriempleo y a la multiactividad, ¿no? Que fueran también personas que se encontraran en la condición de estar con otros, muchas veces con otros trabajos para poder sostener el trabajo musical. Y que tuvieran un proyecto musical activo, años de experiencia también, creo que lo fijamos, si mal no recuerdo, por la literatura, en 6 años o más haciendo música de forma profesional, que tuvieran un proyecto propio, ¿no? En el cual ellos fueran los compositores también. Pero bueno, eso, de forma breve para dar espacio a las otras preguntas.
Muchas gracias de todas maneras por tu comentario. Só antes de passar a palavra, só para dar uma olhadinha, eu faço coleção de canecas aqui e achei Mira, por acaso, essa daqui hoje. genial, Valparaíso. Eu não Buenísimo. conheço ainda o Chile, mas foi um presente de uns amigos que tiveram aí e espero que em breve a gente possa conhecer, né? Que a gente possa viajar com minha família para aí. Um abraço, Maurício. Un abrazo. Gracias. Luiz Henrique. Eita, minha vez, eita, chegou. Ó, eu, assim, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de entrar em contato com a pesquisa tão rica e tão relevante para a gente, não, a gente, assim, aluno, né, mas também que também toca na noite, trabalha com música independente, com música cover, e trazer isso à discussão é fundamental até para a gente, no futuro, conseguir almejar, ver um cenário diferente, né? E o Gabriel, ele trouxe uma questão, ele estava complementando, né, o professor Maurício, que, assim, eu já tinha visto, assim, pessoalmente, né, que a lance da escolha de você viver ou não viver de música, né? E assim, para muita gente, é uma questão que não entra em negociação. Certa vez, eu ouvi uma frase de um amigo meu que dizia o seguinte, que a música é como se fosse uma entidade que tira você de onde ela achar que estiver errado. Então, você é músico, você está fazendo outra atividade, ela, de alguma forma, vai te tirar daquilo ali. E me recordo das vezes que eu tentei sair da música e não consegui, até por questão até de um certo adoecimento mental mesmo, de você desenvolver ansiedade, de você sentir que você está seguindo um rumo incorreto, né, na música. E só que, ao mesmo tempo, quando a gente se vê dentro do mercado, a gente vê que diversas contradições, né? Citar Belo Jardim como um caso aqui é interessante, porque aqui é conhecido como a terra dos músicos, né? Tem bandas aqui, mas, por exemplo, você não vê um cenário musical aqui acontecendo mais ou menos como é na minha cidade, no Recife, né? Porque eu sou de Recife, mas sou alojado aqui. Então, quem é músico aqui em Belo Jardim não consegue ter uma agenda, né? E essa questão da dificuldade de se viver de música está, digamos, no meu recorte, assim, né, de como eu enxergo, está muito mais numa situação socioeconômica mesmo do que qualquer coisa, porque a gente, às vezes, vai pegar um barzinho para tocar, uma pub, alguma coisa, e é sempre aquele cachê mínimo lá, e a gente às vezes tem que se submeter para sobreviver, né? E assim, o que eu queria trazer como pergunta para a pessoa que escolhe, né, viver de música, como, como é que eu posso dizer? Como fazer, né, criar um cenário para que as pessoas criem uma cultura, né, de se pagar por arte, porque a minha impressão é que eu acho que não seja só com música, não, acho que quem vive de arte, eu acho que até outras áreas de arte talvez sejam até mais precarizadas que a música, tipo dança, artes plásticas, eu acho que a situação deve ser bem pior. E assim, o que se percebe, eu não sei aí no seu país, mas aqui no Brasil existe uma precariedade no sentido de fazer com que as pessoas paguem por arte, né? E até reconhecer como trabalho. É interessante que eu conheci uma pessoa recentemente e ela me disse uma frase assim, que assim, me pegou. Disse, não, mas o seu trabalho é divertido. De fato, é divertido. A gente ama fazer o que faz. Mas não é porque é divertido que a gente também não trabalha, né? E, enfim, e a gente vive, né, sobre essas contradições e essas tensões, né? Tanto
na esfera, né, de você, na esfera socioeconômica, né, quanto até como a gente se entender como indivíduo musical, fazendo arte para si mesmo, né? Aí, enfim, como é que funcionaria isso? Eu vou assumir um pouco da resposta e Maurício pode complementar à medida que eu vou avançando. Porque eu queria adicionar uma coisa, que assim, isso como brasileiro, né, eu sou original de Maceió, vivi muito tempo em Recife, eu fiz meu mestrado e doutorado em Recife, muito acostumado a sair na noite e sempre encontrar bares com música ao vivo. Isso é uma coisa bastante cotidiana. Eu entendo que aquela é uma atividade precária, a gente sabe disso, mas a atividade de música ao vivo é uma atividade que é indispensável à vida cotidiana no Nordeste brasileiro, pelo menos. E eu falava isso para Maurício, né? Como eu sentia falta de espaços com música ao vivo no Chile. E aí eu dizia para ele que no Brasil, em churrascaria, você tem um pianista tocando. Obviamente que eu não entro no mérito se aquilo é um trabalho bem pago, se aquilo de fato é honroso, né? Só para o fato de como a música ao vivo ela faz parte do cotidiano, e aí nordestino pelo menos, porque todas as capitais nordestinas que eu conheço têm música ao vivo em muitos espaços, na rua, nos bares, nos restaurantes, nos teatros. Isso é uma coisa que eu não via no Chile. Você entendeu, Maurício? Entendiste? Poco, si me dices, mejor. Es que, ¿te acuerdas que conversamos muchas veces que te decía, mira, en Chile no encuentro un lugar con música en vivo para disfrutar? Sí. Solo hay música como electrónica y Sí. ambiente. Acho que essa é uma característica muito particular da vida musical no Brasil, que é diferente no Chile. Isso não quer dizer que lá não tenha uma série de iniciativas importantes que são autogestionadas, né? Sí. E aí, entrando um pouco na pergunta de Luiz, eu acho que tem uma questão em particular, e aí, óbvio, vou dar uma politicada nesse momento, né? Que não dá para descentrar o problema da precariedade em qualquer âmbito socioeconômico e social das questões políticas, mas eu acho que uma questão primária seria compreender a música e a arte como parte de um projeto nacional, né? Então, a música e a arte precisam estar dentro dos eixos estruturantes dos nossos ideais de país. E o que é que isso quer dizer, né? Se a gente pensa que saúde faz parte disso, e saúde sendo parte disso, a gente tem políticas públicas de transferência de renda, de financiamento para a saúde, educação, segurança pública, tudo isso faz parte daquilo que a gente imagina como país. A arte não deveria ser diferente. A arte precisa de políticas públicas específicas. Porque se a gente depender somente da iniciativa privada, a gente vai cair num conto do vigário, né, num conto muito problemático, de que a gente só pode consumir música que seja estabelecida. A gente mata a capacidade de captação e cultura genuína, inovadora, porque os selos vão preferir e os lugares vão sempre pensar naquilo que é mais lucrativo. E eu acho que uma nação com projeto artístico não pode depender somente disso. E isso poderia ajudar tanto na subsistência, né, na vida dos músicos, como criar uma cultura de valorização do trabalho musical como uma atividade de trabalho. Porque acho que, como aparece na pesquisa de Maurício muitas vezes, eu imagino que para vocês também aparece. Mas peraí, mas você só faz música? Não faz outra coisa, não? Só música? Então, acho que a cultura começa, esse eixo estruturante, para mim, pelo menos, começa por política pública. Eu sou um pesquisador muito mais da área da educação. Sim. E aí, sempre que alguém me pergunta, eu não penso primeiro a educação no âmbito privado. Eu não estou, como pesquisador e como, né, pessoa que pensa a melhoria nacional, eu não penso primeiro como eu vou melhorar o desempenho nas escolas particulares. Eu penso como eu vou ajudar a construir políticas públicas educacionais para a escola pública, que faz parte do eixo estruturante da nação. Você está lá na Constituição. Isso está dentro dos nossos marcos legais, para que ninguém esqueça disso, né?
a música e a arte precisam também estar nisso, apesar dela sofrer muito ataque. Maurício, acho que não conhece, né, o quanto o financiamento público à arte no Brasil sofre ataques, mas lá no Chile também não é muito valorado, né? Esse para mim é o grande recado, assim, não dá para esperar que num barzinho, às 2 da manhã, no centro do Recife, as pessoas queiram pagar se a entidade pública, o financiamento nacional não valoriza a arte. Acho que para mim, como pesquisador do campo educacional, que pensa soluções a nível coletivo, eu não acho que as soluções devam ser pensadas a partir do nível individual. Eu não vou intervir sobre o sujeito, eu tenho que intervir sobre o sistema. E esse para mim, era o grande recado. Assim, dentro da pergunta de Luiz, tem que pensar em como melhorar políticas públicas. E aí eu não tenho uma solução, mas eu acho que ela passa por aí, sabe? Não sei se Muy de Maurício acuerdo. quer adicionar algo. Creo que dijiste todo, Gabriel, estoy muy de acuerdo, ¿no? En términos de que esto, más que una solución individual, tiene que ir por una solución colectiva, estatal, política, que permita reconocer el trabajo de los músicos, porque acá en Chile, como en muchos países, el trabajo del músico no se reconoce como un trabajo, como tú decías, es más bien, es ocio, es entretención, es otra cosa, ¿no? Y además, solamente agregaría muy rápidamente que creo que también nosotros debemos hacer un trabajo y un esfuerzo, y por eso creo que investigar en artes y en música es muy importante, porque necesitamos generar argumentos potentes para que la sociedad empiece a valorar el arte, para que la sociedad empiece de alguna manera a darse cuenta de la potencia que tiene ir a un concierto, de la potencia que tiene ir a escuchar música, ir a ver una obra de teatro, ¿no? Y que pueda eso traducirse en apoyos tanto gubernamentales, pero también en que las personas, ¿no? La sociedad pueda valorizar y reconocer la importancia que tiene el arte para nuestra vida social, política, ¿no? Yo creo que simplemente sin arte la vida sería muy difícil, ¿no? De poder vivirla y no conoceríamos la vida tal como la conocemos ahora, ¿no? Eso simplemente agregaría. Gracias, Gabriel. Gente, eu vou dar a palavra agora para a Tatiana e vou encerrar, né? A nossa hora está chegando. Na verdade, passou um pouquinho da hora, então, Tatiana vai ser a última intervenção, tá bom? Então, Tatiana, você a palavra. Oi, gente. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que eu vou fazer um comentário e depois eu troco algumas figurinhas com Gabriel e Maurício. Mas, assim, minimamente dizer que eu acredito que tem uma regulação semiótica que atua aí muito a partir de uma construção de significados que lá atrás, que ainda hoje sustenta essa construção individual do sujeito, que faz com que, individualmente, as pessoas, a sociedade, os políticos, enfim, construam um significado muito depreciativo da arte, né? Eu me sinto muito contemplada com a fala de Luiz, inclusive eu tinha começado a digitar aqui, quando ele começou a falar o que eu estava digitando, eu apaguei. Mas, assim, eu lembro que Elisa, você lembra dela, Gabriel? Elisa, quando a pesquisa dela do mestrado foi aqui em Belo Jardim, com as bandas centenárias daqui, e eu lembro quando uma das participantes dela foi entrevistada e ela perguntava se a pessoa tinha tido alguma experiência negativa. E ela disse que quando passou na rua dela, vestida com o traje da banda, porque aí, Maurício,
o traje, a vestimenta das bandas centenárias que nós temos aqui é muito parecido com roupa de exército, roupa militar. E aí, ela disse que quando foi passando, tinha umas mulheres sentadas na calçada e começaram a fazer muitos comentários negativos, dizendo que se tivesse uma filha, ela jamais iria tocar numa banda, porque tocar em banda é coisa para vagabundo. Então, ele entende o que é vagabundo, uma pessoa desocupada, que não quer trabalho. Então, músico não tem valor. Esse conceito circula muito. Então, há um conceito de que a música é o entretenimento, mas é aquele entretenimento de pano de fundo, né? A música não é vista como ciência, como algo que mereça um valor. Então, aqui no nosso próprio campus, desde que o curso foi aberto, né? Robson é dos primeiros professores que chegou aqui. Eu já estava aqui quando o curso foi aberto, mas nós tivemos que travar uma briga, e até hoje a gente trava uma briga para mostrar aos colegas de outros cursos que nós fazemos ciência, que fazer música é fazer ciência, é um conhecimento, e isso cansa também, né? Cansa os músicos, enfim. Mas, além desse comentário, que, na verdade, é um desabafo, já que Gabriel vai vir aqui para o Brasil, definitivamente, ano que vem, quero convidar os dois para virem para Belo Jardim, não é? Conhecer o curso, conhecer a cultura daqui, conhecer nossas bandas centenárias, né? E, embora a gente tenha essas bandas centenárias que nunca pararam os seus trabalhos, não é? Quando nem se falava em inclusão, eles já faziam um trabalho de inclusão social. É uma experiência riquíssima e sintam-se assim, bem convidados para estar aqui conosco, né? Para colaborar com o DIPEM. Vai ser um prazer para a gente recebê-los aqui. Obrigado, Tati. Eu acho que uma coisa que eu fico pensando é que talvez a gente poderia depois pensar em replicar os estudos de Maurício com músicos com a característica do que a gente percebe em Belo Jardim. Talvez a gente conseguisse, e com o curso de licenciatura, músicos que estão dentro e fora, a gente poderia pensar em fazer algo nesse sentido. Muito bom. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encantaría. Bem, gente, a conversa está muito boa, né? Já vai dar 4 horas aqui, mas a gente tem que encerrar, infelizmente, né? Eu gostaria de agradecer, primeiro, aos nossos convidados, professor Gabriel Fortes e professor Maurício Toval, pela partilha muito significativa, muito rica nessa tarde, né? E renovar o convite que a Tatiana acabou de fazer, né? Para essa parceria, seja de pesquisa, seja de vir conhecer Belo Jardim, vocês estão convidados, né? E agradecer por esse momento de compartilhar com a gente a pesquisa que foi realizada por Maurício, né? Agradeço também a todos que estão presentes, que se inscreveram, que chamaram os colegas, os amigos, os professores, os alunos para participar desse webinário. E salientando mais uma vez, né, que esse é o último webinário de uma série que a gente vem fazendo aí ao longo de 3 ou 4 meses, com vários pesquisadores de várias partes do mundo, né? E a gente encerra, né, com essa tarde maravilhosa e essa apresentação muito rica, foi a apresentação do professor Maurício. Então, muito obrigado, né, a todos e até uma próxima oportunidade nos trabalhos de DIPEM. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Muchas gracias. Tchau, tchau. Tchau.